No último vídeo, eu fiquei de falar da pensão do seu Canuto, pensão, segunda parte. Seu Canuto foi prefeito de Baturité, não, ele foi presidente da Câmara na eleição de 1947. Eleição conturbada. Quem era o governador, o Faustino de Albuquerque, da UDN, e Baturité mandava o seu Ananias Arruda, do PSD. O Ananias Arruda, na época da era Vargas, ele foi prefeito durante 7 anos. E durante o restante, né, que foram 15 anos, foram nomeados diversos prefeitos interventores. Quer dizer, quando houve a eleição de 1947, o Brasil já estava com vários anos sem eleição. O povo desaprendeu a votar, e essa eleição de 1947 aqui no Ceará foi muito conturbada, porque o Faustino perdeu a eleição, deixou de eleger seu vice-governador, porque a Assembleia resolveu eleger governador, voto indireto, o Menezes Pimentel, que era arqui-inimigo do Faustino. Daí então, o Faustino usou tudo que há de causuísmo para ganhar a eleição no interior do Ceará. Ele chegou até a dizer que para os amigos, carinho, e para os inimigos, justiça. Em Baturité, né, nessa lista de prefeitos que foram interventores, teve um cidadão lá chamado Raimundo Raul Correia Lima. Na primeira administração, em 1945, ele foi nomeado não com o aval do Ananias Arruda. Por isso mesmo os dois entraram em animosidade. Foi uma peleja danada do prefeito contra o manda-chuva, que era o Ananias. E o prefeito, foi na época houve um congresso lá, e o Ananias não queria que o prefeito se metesse no congresso, mas ele se metia. Foi uma confusão danada, até que ele mexeu numas árvores de Baturité, que Baturité era considerado a cidade jardim, e o Raul Correia Lima andou cortando umas árvores lá sob a alegativa que estava atrapalhando a iluminação da cidade. O fato é que o Ananias acabou mandando exonerar o cara. O cara saiu de Baturité com as mãos na frente e outra atrás, lascado, puto da vida, Ananias Arruda. Aí quando chegou em 47, para que havia eleição municipal, o Faustino contratou o Justo Raimundo Correia Lima para ajudar na eleição do Raimundo Viana. E, para tanto, ele estava autorizado a fazer o que quer que fosse. Aí o causuísmo entrou comeu de esmola lá. O próprio Raul conta no livro dele que quando chegou em Baturité, tinha 19 professoras. Ele acabou nomeando mais 40. Tudo à custa de eleitor, tudo à custa de voto. Foram 40 professores nomeados, e ele mesmo diz abertamente, descaradamente, como hoje o Lula faz, que tinha mulher que lá daquelas professoras que ele nomeou não sabia nem assinar o nome. Outra coisa que ele fez foi um acordo com aquele Chico Salles de Capistrano, que se o Raimundo Viana ganhasse a eleição, ele trabalharia na emancipação de Capistrano. Ora, Capistrano vivia doido para se emancipar, chegou a vez, né? E o Salles, que antes era da política do Ananias Arruda, se voltou para o UDN na expectativa da saída da emancipação de Capistrano. Aí eu acho que nessa aí
entrou o seu Canuto, entrou na política como candidato a vereador, mesmo porque o Raimundo Correia Lima, ele se hospedou lá no hotel durante todo o tempo que ele passou nessa segunda gestão da prefeitura, estava hospedado lá com o seu Canuto, naturalmente ouvindo a situação de Baturité, como era que funcionava a política lá. Tanto foi ele que nomeou a filha do Canuto, a Antonieta, para secretária da prefeitura, cargo que ela exerceu até durante muitos anos. Inclusive, o pessoal disse que na administração do Dr. Marcelo, quem mandava na cidade era a Antonieta. Mas isso é coisa da política. E o seu Canuto, na gestão dele, de presidente da Câmara, ele era homem da confiança do Raimundo Viana, que trabalhava lá no armazém do Raimundo Viana. Trabalhava, não sei, ele tinha dava o expediente lá, porque ele tinha muito o que fazer no hotel dele. E também o seu Canuto era um homem incansável, como eu falei, ele trabalhou na coletoria. Quando chegava no fim do ano, ele prestava serviço à coletoria. Quando o serviço aumentava, e aquele Vigílio Ramos, que era o coletor, precisava dele, mandava chamar para ele fazer esse bico lá na coletoria. Mas o que é que o Canuto fez na prefeitura de Baturité? Primeira coisa, ele tirou os postes, que era tudo no meio da rua, e colocou no pé da calçada. Isso foi um avanço muito grande, era um atraso a iluminação de Baturité, justamente porque os postes eram no meio da rua, aqueles postes de trilho de trem no meio da rua, como mais feio do mundo. Ele colocou os postes enfileirados na beirada da calçada. Outra coisa que ele fez foi a ponte do cemitério. E deixou as finanças tudo em dia, porque o Raimundo Viana tinha um armazém, a fábrica, era um homem muito ocupado, entregou a política praticamente para o Canuto Ferro de Alencar, o dono da pensão. Essa história foi até me confirmada pelo Carlinhos, filho do Raimundo Viana, que afirmou que o pai dele realmente prestigiou o Canuto, e o Canuto assumiu várias vezes, na qualidade de presidente da Câmara, assumiu várias vezes Baturité, e os melhoramentos que houve, e a economia nos cofres públicos da prefeitura, foi mais fruto da administração do seu Canuto, porque o Raimundo Viana tinha o que fazer na fábrica dele, e negócio até em São Paulo. Pois bem, essa eleição do Raimundo Viana, o cara tinha o prefeito, como eu falei, o prefeito nomeado, tinha verdadeiro algeriz, ao Ananias Arruda. E como o negócio estava fervendo mesmo para o Raimundo Viana ganhar, o candidato do Ananias era aquele Hildo Furtado. Ele tirou o Hildo Furtado e ele mesmo se candidatou, aí foi que foi pior. Foi, parece, 700 votos a mais que ele ganhou a eleição. Mas a eleição de 1947 tirou o Ananias Arruda da jogada, que ele vinha mandando desde 1932, com a queda do Dutra, do Alfredo Dutra. Vamos para frente, vamos terminar essa parte da história do Baturité aí, uma história meio conturbada, mas que merece ser contada. Para você ver, nessa época da era Vargas, eu acho que Baturité teve uns 9 prefeitos diferentes. Eu me lembro bem do professor Tito. Lembro não, eu estudei, não é do meu tempo não conheço não. Do professor Tito, do Heitor Fiuza. Gente que não tinha nada a ver com a política de Baturité, mesmo porque era desejo do Getúlio Vargas enviar para ser prefeito interventor gente de outras cidades que não tivesse interesse nas futricas dos municípios. Pois aí termina a eleição do Raimundo Viana. O mandato dele durou até foi de 47 a 50.
51 já começou outra história que vamos contar lá para frente. Tchau.